Muito bom dia, bom dia. Não ouvi seu bom dia? Bom dia, gente. Bom dia, meus irmãos em Cristo. Bom dia, grande família aqui de Cascavel e de outros lugares. Hoje, dia 20 de junho, aqui em Cascavel está um clima frio, né? Mas um clima agradável. Terminamos agora o nosso culto presencial e temos o privilégio de chegar até a sua casa. Muito obrigado por abrir a sua porta e poder compartilhar com você hoje da palavra de Deus, ok? Nosso tema hoje é luto. O Senhor Deus nos orientou a falar sobre esse assunto. Nós estamos vivendo um período de pandemia, um momento bastante delicado, onde chegamos ao cúmulo de ter que enfrentar fila para comprar caixão. Então o Senhor nos despertou a trabalhar um pouco esse assunto hoje. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Nós temos várias impressões da Bíblia, imprensa bíblica, sociedade bíblica, edição Ave Maria, edições paulinas, e o livro é Eclesiastes, capítulo 7, o verso 2. A palavra de Deus nos diz assim: melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque na casa onde há luto se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao coração. Deus deu sabedoria a Salomão para falar sobre esse assunto de morte, luto. Ali, naquele momento do luto, no momento da morte, Salomão está trazendo uma revelação que é interessante esse momento, porque ali os vivos aplicam o coração. E com relação ao morto, é o fim dos sonhos, fim dos projetos, é o fim da vida física aqui nesse mundo. A morte é algo muito assustador, é algo que, por mais que tenhamos a compreensão de que é um fato inegável, mas não é agradável. É doloroso perder alguém próximo, perder alguém da família, enfim. O que nos chama a atenção da morte é o fato de que Deus não criou o homem para a morte. Quando Deus criou o homem, isso está em Gênesis capítulo 2, ele sopra em suas narinas o fôlego da vida. Mas a possibilidade do homem comer de uma árvore que estava no centro, no meio do jardim, que é a árvore da vida. O homem, em desobediência, come da árvore, do fruto da árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, árvore esta que Deus proibiu o comer. Consequentemente, entra o pecado no mundo. Romanos 5,12 vai nos dizer o seguinte: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e pelo pecado a morte. A morte, ela entra nesse mundo por causa do pecado, da desobediência à palavra de Deus. Se naquela ocasião Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida, quem sabe nunca teríamos presenciado, nem teríamos o conhecimento que é morrer, o que é separar de um filho
de um pai, de uma mãe, porque a árvore da vida proporciona vida e vida em abundância. O fato é que o pecado entrou no mundo e, consequentemente, veio a morte. E além da morte, tem algo extremamente claro nas Escrituras, que está em Hebreus, no capítulo 9, o verso 27, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ou seja, todos nós passaremos pela morte e enfrentaremos um juízo. Ou seja, nós que nascemos em pecado, destituídos da glória de Deus, separados de Deus, nascemos debaixo de uma condenação. Porque isso está descrito na palavra de Deus. Por um só ato de pecado, um ato de desobediência, veio a condenação sobre todos os homens. Você pode conferir isso na sua Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 18. Mas também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Ou seja, nascemos pecadores condenados à morte e a um juízo. Porém, o Senhor Deus, na sua infinita graça e misericórdia, envia o seu Filho Jesus Cristo para resolver esse problema do pecado e nos possibilitar uma nova vida, uma vida em que cruzaremos sim a morte, mas como num abrir e fechar dos olhos estaremos face a face com o Senhor Deus. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Então, existe possibilidade de eu usufruir de uma nova vida em que a morte não terá domínio sobre mim e que eu vou estar debaixo de uma libertação plena? Claro. Isso está descrito na palavra de Deus em João capítulo 5, verso 24. O Senhor Jesus Cristo dizendo assim: na verdade vos digo, que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, é impossível eu me libertar da natureza de pecado. É impossível eu não passar por aquele ato da separação física dos meus familiares. Vou morrer. Você vai morrer. Presenciaremos um luto. Porém, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles têm vida eterna. E a morte é apenas uma passagem. Ele passa da morte para a vida. Ele passa dessa vida física para uma vida eterna. E isso tudo realizado por graça em Cristo Jesus. A palavra de Deus é muito clara quando diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É presente, é dádiva. Deus dá o seu Filho para que possamos crer numa obra sobrenatural e assim usufruir de uma vida que esse físico não é capaz de impedir que tenhamos acesso à vida eterna. Gostaria de sugerir a você hoje, que está presenciando tantos lutos, antigamente lá longe, mas hoje próximo, às vezes da própria família, é você correr imediatamente aos pés do Senhor Jesus Cristo e crer em uma obra sobrenatural que Ele já fez em meu favor, em seu favor, para nos resgatar e nos proporcionar vida e vida eterna. Que obra é esta? Jesus Cristo, ele veio e lá na cruz do Calvário, João 12,32 diz:
E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Jesus nos atrai em seu corpo e através da morte do Filho de Deus, Jesus Cristo, ele destrói aquele que tinha o poder da morte, a saber, Satanás, ali na cruz do Calvário. Eu e você, o nosso velho homem, é crucificado com o Senhor Jesus Cristo, para que ao terceiro dia, ao ressuscitar, Jesus Cristo nos ressuscita juntamente com ele, pela graça e pelo poder de Deus. Efésios 2,6 vai dizer isto. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E assim, desta forma, eu e você podemos usufruir da coisa mais sobrenatural, imensa, tremenda, maravilhosa, que é a vida de Cristo em mim, a vida de Cristo em você, conforme o apóstolo Paulo experimentou. Quando ele relata isso em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por isso mesmo que em Filipenses ele escreve, dizendo desta forma: para mim o viver é Cristo. Esse viver na carne hoje é Cristo, mas o morrer é lucro, porque eu vou estar face a face com o Senhor. Essa segurança nos é dada pela palavra de Deus, pela verdade absoluta da palavra de Deus, que nos faz uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você deseja essa segurança, vá diante do Senhor Jesus agora. Diga: Senhor Deus, eu preciso dessa segurança. Eu preciso dessa experiência sobrenatural. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ok? Que Deus traga a revelação desta verdade ao seu coração. Foi um privilégio estar com você. Um excelente domingo. Tchau.